Muito bem, voltamos com mais um episódio do Resenha Cast aqui na Superi TV e também no YouTube, também no Instagram, também no Facebook, enfim, plataforma é o que não falta para você poder ver o podcast de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de receber pela primeira vez no meu espaço aqui no podcast, no Resenha Cast, o advogado e especialista em direito médico, doutor Bernardo França. Bernardão, muito obrigado, cara, mais uma vez por ter tirado um pouquinho do seu tempo para poder me atender. É uma honra ter uma pessoa como você aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas, né, a pessoa está assistindo, mas a honra é toda minha, com certeza. Eu acho você uma pessoa muito proativa e essencial aqui na cidade, dá espaço para muita gente. É sempre uma honra estar aqui, sendo prestigiado e prestigiando de volta. Tamo junto, Bernardo. E para a gente poder começar nosso bate-papo, claro que o podcast ele te permite fazer com que você possa ter uma conversa e que possa passar por vários meios da vida de uma pessoa. Na questão profissional do direito médico, eu queria que você deixasse claro quais são os episódios onde você, como um advogado ligado a essa temática, age. Quando o direito médico, o advogado especialista nessa área, precisa intervir. Então, na verdade, o direito médico nada mais é, eu já até disse isso na outra oportunidade, Sim. Ele é um subgênero do direito da saúde. Quando eu digo subgênero, para que não fique mal entendido, na verdade não é que ele é menor ou menos presente, enfim, de alguma forma depreciá-lo. Não, é como se fosse nicho, é um nicho do direito da saúde. E em qual momento que ele se mostra necessário, enfim, a minha atuação? Quando o médico, de fato, não conhece o seu direito. Ou quando ele é convocado ou acionado judicialmente e ele precisa ser representado por um advogado. Então, assim, o direito médico ele é uma ciência bem própria, porque ele é regulamentado não só por leis, como por resoluções do próprio CFM, Sim. que não é de conhecimento de todos os médicos. Deveria ser, mas não é, claro. Porque é uma ciência muito própria. Então, assim, é nessas áreas que eu atuo, tanto consultoria quanto representação judicial ou até resposta a sindicâncias, é geralmente onde é necessária a minha atuação. Para quem é leigo, existem alguns tipos de advogados que atuam em determinadas áreas onde existe um certo preconceito, e eu acho que o direito médico ele entra muito nisso, e você como especialista nessa área entra nisso também, porque normalmente são casos que chamam a atenção do público porque acabam sendo manifestados na mídia, na internet, na televisão, em programas jornalísticos, programas policiais. E juntamente com o direito médico existe, por exemplo, advogado criminalista. Para quem é leigo, acha que está defendendo o bandido. Mal sabe ele que toda pessoa possui o direito de defesa, independentemente do que ela possa ter feito. O direito médico ou o advogado que atua nesse subgênero do direito, ele também enxerga esse tipo de um olhar um pouco mais distante das pessoas em relação à sua atuação como profissional? Na verdade, sempre vai haver as pessoas para criticar, né? Sim. Isso não é só da área do direito, da medicina, da engenharia, sempre tem pessoa que vai criticar a atuação de alguma forma. Assim como criticam o advogado criminalista, eles vão criticar também o advogado que defende médicos, porque vai parecer que é elitista, que ele está do lado da classe alta da sociedade, que os pacientes, né, que são sempre aí pessoas, na verdade, na maioria simples, pessoas de baixo conhecimento e tudo mais. Sim. O que acontece muitas das vezes é que o advogado do médico ele tem que se colocar numa posição de paciente e médico, para ele compreender a situação como um todo. Porque a defesa do médico, ela acaba sugerindo esse elitismo. O médico, ele é tido como a elite da sociedade, por ser uma mão de obra necessária e valorizada. E o advogado acaba resvalando no advogado do médico nesse sentido. Principalmente no meu caso, que eu atuo exclusivamente em defesa do médico. Então, geralmente isso acontece. Eu não entendi a pergunta, no final das contas, qual que é a... Se você enxerga que as pessoas que são leigas, assim, o cara que não é advogado, o cara que é um vendedor de bala na esquina, se ele tem esse tipo de distanciamento ou um preconceito com vocês que atuam nessa questão do direito médico, assim como os leigos possuem esse tipo de comportamento com um advogado criminalista que está defendendo um estuprador ou um ladrão, enfim. Então eu acho que eu consegui responder anteriormente, porque existe um pouco desse preconceito, porque quando as pessoas perguntam, você só defende médico, você não defende paciente? Não, tem um amigo, tem um conhecido que precisa do seu serviço. Eu falo, não, eu só defendo médico, posso até te recomendar um outro advogado e tudo mais.
Até porque não dá para se agradar gregos e troianos, do meu ponto de vista, a minha opinião. Porque eu acho que se você está ali se propondo a defender os médicos, como é que um dia você está defendendo o médico, no dia você está, né, entre aspas, atacando o médico processualmente falando, judicialmente falando? Acaba sendo um pouco contraditório. Interessante você tocar nesse ponto. E por que você escolheu esse subgênero do direito para poder estar atuando? Então, antes de me formar, eu estava fazendo um estudo, né, comigo mesmo, de quais áreas eram mais promissoras e necessárias, em que havia escassez de profissionais especialistas. E eu verifiquei que, ano após ano, formavam-se muitos médicos, né? A gente está aí tomando o top 1 de país com maior quantidade de faculdades de medicina. E a gente superou a Índia, que tem um sextuplo da nossa população. Sim. Então, é muita faculdade de medicina. E aí eu vi que é um mercado crescente, é um mercado valorizado e é um mercado que ele traz retorno financeiro imediato, porque ao contrário das ações em que se patrocina pacientes, você só vai enfim, você só vai ter o retorno financeiro ao final da demanda. Isso pode prolongar por anos e anos. A defesa do médico, ele não é sendo financista, mas é um retorno mais rápido. A gente sabe que os processos têm duração aí de 5, 10 anos, a depender do caso, da complexidade. Então, eu verifiquei que esse mercado era escasso de profissionais e que ele cabia, né, e ainda cabe muitos advogados. Você que é um jovem, quantos anos você tem? 27. 27. Um ano apenas acima da minha pessoa. Sobre a questão financeira, que é muito importante, principalmente para quem é jovem, que já atua, mantém uma casa ou já ajuda, enfim, e tem a sua vida, os seus afazeres financeiros. É uma área, é um subgênero do direito que dá para você poder conseguir uma boa renda, não ficar rico, milionário, mas dá para poder viver bem com o direito médico? Sem dúvida, porque se você se estabelece no mercado, se você se posiciona, se você adquire um pouco de autoridade, você ganha notoriedade e, consequentemente, as pessoas vão até você, assim como toda a área, né? Sim. Todo profissional liberal ele tem que trabalhar a sua imagem, o seu comercial e, com certeza, ele tem um retorno, porque a partir do momento que os médicos, que são pessoas bem remuneradas, com a mão de obra bem remunerada, eles vão te procurar, você pode se estabelecer e você pode, né, tirar proveito disso, não aproveitar da representatividade financeira da pessoa, da envergadura financeira da pessoa, mas saber que você sabe o valor do seu trabalho e que você pode cobrar o que você acha justo. Então, assim, partindo da premissa, óbvio que você tem que se estabelecer no mercado, buscar um pouco de autoridade, conhecimento, obviamente, demonstrar isso, tanto nas redes sociais quanto na sua conduta diária, no profissional ou fora dele. O que me encanta na área da advocacia, do direito e da advocacia como um todo, independentemente da área que o advogado atua, é que vocês, advogados, precisam constantemente estarem atentos e estudando, se atualizando, se modernizando. Eu acho muito interessante que quando o advogado se prepara para poder defender algum cliente, é aquela parte da preparação, de ficar noites sem dormir. De fato é isso? E me conta, de fato, essa rotina, como funciona. É muito, não doloroso, mas trabalhoso ficar ali estudando, saber qual que vai ser a sua tese de defesa. É isso que a gente vê em filme, série, em seriado? Bom, respondendo ao início a pergunta, o direito está em constante mudança. O direito é uma ciência mutável. A todo instante revoga-se leis, fazem-se novas leis, editam-se novas leis. Então, assim, você tem que estar se atualizando constantemente. Requer um estudo constante, um estudo diário. Toda demanda que te apresentam, você tem que verificar qual que é o background da jurisprudência a respeito desse assunto, porque ele da noite para o dia pode ser que mude o entendimento da jurisprudência. Então, assim, você não quer aventurar com o direito do seu cliente, você quer, né, dar o maior respaldo de acordo com o posicionamento, tanto da jurisprudência quanto da doutrina. Então, assim, você precisa estar sempre estudando para saber o que está acontecendo sobre aquele assunto naquela seara do direito. E sobre o preparo. O advogado ele tem que se preparar para todo e qualquer ato, principalmente para a audiência. Sim. Porque a audiência é o momento que você está lá tete a tete, tanto com o magistrado, tanto com o seu ex-adverso, que é o advogado da parte contrária, às vezes com o promotor, que são pessoas qualificadas. Então, você tem que se qualificar também. Claro. Não, claro, a faculdade te dá o conhecimento, te dá o diploma e o seu estudo te dá o AB, mas você precisa estar ali qualificado à altura para você trazer um serviço
de qualidade Claro. para o seu cliente. Sem dúvida, exige preparo, sim, para todo e qualquer ato no direito. A pandemia serviu para evidenciar ou reforçar a imagem de vocês, advogados ligados à área do direito médico? Com certeza, porque a pandemia ela colocou a saúde em evidência. E quando se fala de saúde, não tem como você desvencilhar isso do médico, né? Que ele é a pessoa que... Ele é uma mão de obra que vai assegurar a saúde do paciente. E todo mundo se viu como paciente na pandemia, tanto as pessoas comuns como os próprios médicos. Sim. Então, assim, teve uma questão ideológica também que repercutiu sobre a adoção ou não de medicamento X ou medicamento Y, e a autonomia do médico foi questionada. Então, se ele deveria ou não medicar aquele fármaco, aquele medicamento. Sim. Então, assim, colocou o médico a se questionar: devo, posso, até onde vai meu direito, até onde vai o direito do paciente. Então, o direito médico ficou, assim como o direito da saúde, evidenciado na sociedade. E em relação a um ponto positivo da cidade que você acha que é algo benéfico e que você saúda? Pô, isso aqui eu acho muito massa em Governador Valadares. Seja da estrutura, seja a questão de restaurantes, bares, enfim, fique à vontade. Cara, eu gosto muito daqui do ponto de vista comercial, porque isso aqui é um polo comercial. Sim, tem lembrado. muita coisa. Assim, não é dando uma de cachaceiro, Não, mas não, tem muito que bar, tem muito restaurante, tem muito lugar para você frequentar, enfim. Não, tem casa noturna também, que é muito bom, recomendo, mas principalmente para um ambiente familiar mesmo, que tem muito lugar para você ir, conhecer e estar sempre renovando as propostas. Isso eu acho muito bom. E eu gosto de Valadares, isso é um dos motivos que eu gosto muito de Valadares. O que é amor pra você? Cara, amor pra você, pra mim, pra você, amor pra eu sei que é um entrevistado agora, né? Relaxa. Na verdade não é um entrevistado, é um podcast, é um Sim. diálogo, um bate-papo. Claro. Mas amor pra mim é o que a gente estava falando aqui antes, é dedicar tempo. Amor, você já ouviu isso, eu já ouvi isso também no podcast aí, e amor é dedicar tempo, é dedicar atenção, é você dedicar o tempo da sua vida àquela pessoa. Para mim, isso é a maior demonstração de amor e de afeto, com respeito e tudo mais, mas você dedicar um tempo àquela pessoa, você dar atenção àquela pessoa, ouvir aquela pessoa, principalmente ouvir, porque a gente está vivendo um mundo que muitas pessoas falam e não escutam, né? Só querem falar de si e não tiram um tempo para escutar o que o amigo, o que o familiar, a mãe, o pai tem a dizer. Então, eu acho que amor é dedicar tempo à pessoa. Em relação ao podcast, e a ideia aqui é conversar e fazer com que quem vai acompanhar esse bate-papo daqui a 10, 15 anos possa te conhecer de fato em relação a todas as searas pertinentes da sua vida. Sobre isso, qual foi o melhor momento da sua vida? O momento que o Bernardo ficou mais feliz e que você vai se recordar para sempre ou se recorda para sempre? Então, eu perdi meu pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 21 anos. Eu era muito Também feliz. perdi com 21 anos. Então a gente sabe, a gente claro. compartilha dessa dor, a gente sabe que a gente era feliz e não sabia. Exatamente. Porque assim, a gente não dá valor às vezes à presença, a gente, né, meu pai, eu briguei hoje, amanhã tá tudo certo. Então assim, eu sou muito feliz hoje, graças a Deus, eu acredito muito em Deus, mas eu acho que você passar um tempo com a família é impagável. Isso aí eu posso dizer, assim como você, com propriedade, de que ter o pai, ter a mãe perto é assim, fundamental para a sua felicidade. Um momento feliz da minha vida foi durante a minha infância e adolescência, embora os perrengues, né, que todo mundo tem com escola, que eu não era dos melhores alunos, mas ali eu via que, hoje eu vejo, né, com mais maturidade, eu vejo que ali era felicidade plena, em que não faltava nada. Meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada e a presença deles era o meu tudo. Minha família é tudo para mim. E em relação ao momento mais triste, imagino que tenha sido o momento em que você perdeu seu pai. O que para quem sabe, né, o que a gente passa, porque eu também passo por isso, é uma dor que a gente não cura ela, a gente aprende a conviver. E como toda dor, às vezes tem um momento que dói mais, tem um momento que dá um pouco de aliviada, que você acostuma mais. Foi o momento mais triste da sua vida. E o que você tem feito já que você tem 27 anos, nesses 6 anos, para tentar não passar por cima disso, porque não tem como. Não tem. Mas para poder seguir a vida.
Então, é como você disse. Você tirou as palavras da minha boca. Não é uma dor que você esquece. Você aprende a conviver com ela. Ela tá ali, mas ela, às vezes, ela se transmuta. Tem vezes que ela vem, te machuca, você tem aquele momento, né, de introspecção, de pensar como seria minha vida com meu pai aqui, mas também tem aqueles momentos de saudosismo mesmo, de você ficar lembrando como era bom tê-lo, como você é privilegiado por Deus, por ter conhecido, ter uma pessoa tão marcante na sua vida. Meu caráter, se eu sou o homem que eu sou hoje, é porque tive educação do meu pai e da minha mãe e do meu irmão mais velho também, que participou disso diretamente. Mas, algumas datas, né, você vai ficando um pouco mais triste, Dia dos Pais, você vai vendo. Eu sempre faço questão de homenagear meu pai nessas datas comemorativas aí dos Dias dos Pais, porque para mim... E dos finados, porque para mim isso é essencial. Claro. Você tem que ser sempre grato por isso. Mas faz parte da vida. Você tem que compreender que não são os seus planos, são os planos de Deus. E você leva isso, você começa a aprender com isso. E todo mundo vai passar por isso um dia. Quem não vai passar por isso um dia é porque vai ter morrido antes. Então, você tem que saber que você vai passar e você deve se preparar, deve aproveitar os momentos juntos. O que representa sua mãe na sua vida? Minha mãe, assim como meu irmão, meu tudo. Não tem amor maior do que o amor fraterno e o amor materno. Não existe de filho para mãe, de irmão para irmão. Meu tudo. Resumidamente, em síntese, é meu tudo. Seu irmão, o que ele representa? Juntamente a minha mãe, meu tudo. Meu irmão é o meu maior exemplo de homem, de honestidade, de caráter, sensacional. Cara, me espelhei muito nele para fazer tudo que eu fiz na vida. Ele, para mim, é assim... meu maior confidente, meu melhor amigo, de longe. Embora eu tenha muitos amigos e muitos melhores amigos, assim, né, dentro desse grupo meu, mas meu irmão é para quem eu conto tudo, não escondo nada. Ele sabe tudo da minha vida. Minha vida é um livro aberto para ele. Em relação a tudo isso que a gente está falando, né, mais essa parte intimista, sobre tudo isso que a gente está inserindo na nossa conversa, sobre você, Bernardo França, de tudo que a gente conversou, de todos, desde a parte profissional até as questões pessoais, o que te motiva a viver hoje, abril de 2023? O que me motiva a viver é trazer orgulho para minha família, perseguir a felicidade, porque eu acho que a gente deve sempre perseguir a felicidade, sempre buscar ser feliz. E se por algum momento você se deparar com a infelicidade, saber que aquilo é momentâneo. Claro. Porque a infelicidade é um curto espaço entre as felicidades da vida. E eu vivo também em devoção a Deus, claro, porque viver também é reconhecer o quão grande é o Senhor. Mas eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade mesmo. Acho que a gente tem que trazer para perto as pessoas que nós gostamos, buscar a felicidade, acreditar em Deus e desempenhar um ofício que traga bem à sociedade. E é assim que a vida tem que ser. Vamos para a parte mais leve. Um bar em Valadares. E por quê? Sem dúvida, o 12 com 38. Porque, para mim, é a pegada mais despojada que tem de bar, chinelo, à vontade. Bola para jogar futebol. Os melhores atendentes, sem dúvida. Os caras são muito resenha, gosto demais deles. Meu irmão trabalha lá. Eu sei disso. Aí, viu? Também o Teixeira e o Juninho, o Allen, são meus amigos, né? Próximos, então assim, eu fico muito à vontade lá você tem um pagode, lá tem tudo de bom. Eu acho que reúne tudo que um bar precisa ter. Também para nós homens, né? Exatamente. Não que as mulheres não curtam lá, mas assim, para homem também é muito mais, você fica chinelão à vontade, tomando uma cerveja. Um restaurante, por que aqui em Valadares? Um restaurante? Pode escolher dois, a ocasião da hora do almoço, dia de semana, e a ocasião de final de semana, um jantar romântico. Pois bem, assim, assado eu gosto muito. Eu acho que tem uma culinária muito boa, assim, assado. E eu gosto também dos Georgios, né? Eu acho que também é muito boa a comida. Isso é muito bem atendido lá. Lá eu faço questão de final de semana. Eu faria questão de ir nesse final de semana agora, só que eu tenho compromisso. Eu tenho um casamento de um amigo meu, mas eu iria nesse final de semana para lá. Olha, só foi falar. Uma festa em Valadares. Expo Agro, sem dúvida. Por quê? Porque é uma festa que reúne grandes artistas,
É uma festa que traz o público todo valadarense, todo mundo ali está com a finalidade, que é aproveitar os shows, enfim, a cultura sertaneja de uma forma ou de outra, né? O rural ali sugere sertanejo. Claro. O frio, a época do ano em que é... A gente dá para tirar aquela roupa que a gente não usa muito. Tirar aquela roupa cheia de naftalina e... Então, assim... Eu gosto demais da época, porque também o frio, nossa, é muito bom. É de tudo muito bom. As pessoas estão mais chiques, roupas de frio é sempre mais chique. É um alívio para o valadarense que sofre calor. É interessante mesmo, porque a Expo Agro, ela consegue juntar todas as classes de Valadares. Às vezes você vê a pessoa ali que você consegue perceber no âmago dela que ela juntou dinheiro 3, 4 meses para comprar ingresso, para poder comprar roupa, parcelou no cartão uma loja. Mas a roupa tá em dia. Tá lá. A roupa tá em dia. A chiqueza da roupa de frio tá lá. Uma loja em Valadares. Por quê? Eu não posso citar a loja da minha mãe, porque senão seria muita propaganda, né? Mas uma loja... Mad Men, que é de um amigo meu. A Mad Men, ela traz uma proposta diferenciada de marcas e estilos diferentes. Quem não conhece pode ir lá, que é muito boa. Ela fica na Zé Pinheiro, é muito massa. Lá o dono também sensacional, Samuel. É muito bom. Vão lá que vocês não vão se arrepender. Acompanha esse mercado de digitais influencers aqui em Valadares? Gosta de acompanhar? Não é tanto atento? Só o que me chega. Eu não busco saber, não. Acaba chegando, né? A gente tem vários veículos de informação, o seu é um deles, mas acaba chegando, mas não porque eu procuro. Às vezes chegam a mim. Não tô tão por dentro assim, não. Bernardo, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra poder explorar um pouco mais essa questão profissional e principalmente pessoal. A gente sabe que não é todo mundo, não são todas as pessoas que a gente tem a capacidade de poder se abrir, de falar de coisas que a gente sabe que mexem muito com a gente. E, de certa forma, eu posso me colocar nessa lista de pessoas aqui, mesmo na questão profissional, de você ter se aberto um pouco em relação a tudo que você já passou, que você passa. Mas, graças a Deus, você tá aí, um cara formado, do bem, de Deus, de família, e que é amado, adorado por todos aí em Governador Valadares. Isso. Muito obrigado, sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado, eu que agradeço. E, assim, sempre que puder e que precisar, você tem meu contato, a gente vem, bate papo, você vai demorar toma uma cerveja. 20 dias para responder. Não, mas isso aí Isso aí eu já te falei que foi uma excepcionalidade, uma atipicidade. Tô brincando. Obrigado mais uma vez, Bernardo. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.